Fala, equipe, vamos dar continuidade aí, né, ao tema da criatividade. Nós já estamos chegando no terceiro mito e desses quatro que a gente precisa aí urgentemente esquecer relacionado à criatividade. Então vamos embora que nessa aula a gente vai discutir o mito 3, o mito da criação. Então o mito 3 a gente entende que a criatividade é criar coisas novas, originais, inéditas, e a partir disso se fecha para o mundo da criatividade, né, sem considerar que as coisas combinadas, né, que já existem, você consegue dar um novo sentido, uma nova criação, de fato também é o contexto da criatividade e talvez o contexto mais importante. Então, a gente vai analisar esses processos agora que ocorrem nessa perspectiva da combinatividade. Nosso conceito de criatividade vem crescendo a cada aula, né? Então, a gente definiu inicialmente a criatividade como sendo uma ferramenta para a solução de problemas. Em seguida, a gente incluiu ali a perspectiva da imaginação, então ficamos com o conceito de que a criatividade é a imaginação aplicada como uma ferramenta para a resolução de problemas. E agora veremos o nosso conceito um pouquinho mais ampliado a partir dessa perspectiva da combinação de ideias. Nesse contexto, nós temos agora que a criatividade é a imaginação aplicada para imaginar uma combinação nunca antes feita entre coisas que estão no seu repertório com o objetivo de resolver o problema. Então, o que de mais importante vai ser discutido agora em relação à nossa criatividade diz respeito ao que nós temos, né, como repertório. E aí, um repertório de vários aspectos, seja de leitura, de conhecimento de mundo, de experiências vividas, práticas, de qualquer natureza que você tenha adquirido e que isso serve de base para você combinar com outras coisas que estão por vir. Vamos analisar aqui algumas frases interessantes para a gente pensar nessa ideia da combinação. Então, Lavoisier, que foi um químico francês, descobriu muita coisa relacionada à química, ele dizia lá que nada se cria, tudo se transforma. Já o grande Chacrinha dizia, nada se cria, tudo se copia. E aí vem Murilo Gun para dizer, nada se cria, tudo se combina. Murilo Gun, que é o autor do curso que a gente está discutindo aqui, né, Reaprendizagem Criativa. Então, pensando nessa perspectiva, se você imaginar a criatividade e a combinação, nós teremos aí a nova palavrinha mágica da criatividade que vai se fundir com a combinação. Então, nós temos a combinatividade. Então, tudo que nós temos em repertório, tudo que você adquiriu até hoje, você pode e deve utilizar isso como ferramenta para combinar com outras coisas e aí pensar na sua perspectiva de criação a partir desse contexto. Dessa forma, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Toda ideia criativa é a combinação de coisas que estão no seu repertório. Então, imagine que tudo que você adquiriu até hoje pode se combinar com coisas que você ainda vai adquirir, coisas que você ainda vai conhecer. Então, nesse sentido, se você pegar algo que você já sabe, juntar com algo que você conheceu e a partir disso criar uma nova coisa, aquela ideia é uma ideia criativa. Então, você começa a quebrar o mito de que a criatividade é só para quem cria lá coisas inéditas, originais, né? Como a gente viu no início. Então, nesse contexto é importante o quê? Você ter uma base de repertório muito ampla e aí sempre utilizar ela com algo novo que você conheça e fazer o seu processo criativo cada vez mais se desenvolver. Então vocês imaginam que o velcro surgiu de quê? Do nada lá o cara pensou, vou criar um velcro para grudar e pronto. Não, o velcro foi uma combinação de uma coisa com outra. Então, um engenheiro suíço, ele gostava de fazer caçadas lá nas montanhas suíças, e aí o que acontece? Ele percebeu que ao final de uma caçada estava cheio de carrapicho na sua calça. E ele foi a fundo investigar esses carrapichos, por que estava lá grudado. Ele percebeu que existiam esses micros ganchinhos, né? E fazer com que ele se grudasse na calça. Então, a partir disso, ele investigando, analisando, aprofundou nisso, né? E aí fez a junção lá, nessa perspectiva do zíper de uma calça, com essa
ideia do carrapicho aí, do microgancho. Então ele criou o velcro, né? Então veja que é a combinação de coisas a partir do repertório do que já se existia e não simplesmente uma ideia criativa ali que surgiu do nada, né? Que é algo original, apesar de entender que o velcro aí é uma situação original, mas ela é fruto de combinação, ou seja, da combinatividade. Vejamos mais um exemplo. Capitão América, ventilador, escudo. Então o cara utilizou-se ali, né, do seu repertório, da sua criatividade, com a combinação de outras coisas que já existiam, e aí criou o ventilador estilizado na perspectiva lá do Capitão América. Então é isso, é o repertório que você já tem, coisas que você está vendo, coisas que você está tendo contato, e aí quanto mais repertório você tiver, mais perspectiva de combinação você vai poder fazer. Nesse sentido, nós vamos imaginar sempre que toda solução criativa é a combinação de itens coletados, referências, inspirações, inputs, que junto aí com toda a sua perspectiva de criação, você vai fazer a combinatividade. Então, algo de muita importância que a gente precisa entender nessa aula é que o repertório é a base essencial para a sua criação. Então, quanto mais você estiver lendo, quanto mais você estiver assistindo coisas diferenciadas, então se você só assiste, por exemplo, filme de uma perspectiva lá de ação, procura assistir filme de comédia, filme de romance, de outras vertentes para você colocar mais repertório para dentro de você. Se você assiste, se você lê muito só revista lá de um tipo, revista de esporte, procura ler revistas em outras perspectivas, né? Resolver outros problemas para que você pense em ampliar cada vez mais o seu repertório. Você vai começar a ver a diferença quando você quiser resolver um problema, buscar a sua base de dados com seus repertórios e com o que se tem para criar, fazer a combinação. Então, a partir dessa lógica, você vai estar sempre em ação na criatividade, fazendo a junção da combinação com a criatividade. Temos aí a combinatividade. Aqui nós chegamos ao final desse terceiro mito, o mito da criação. Tira esse mito da sua cabeça de que as coisas originais, inéditas, é que são a criatividade, né? Então você vai imaginar que tudo que você possa combinar e criar algo novo é o processo criativo também. Então, se você já entendeu que a criatividade é importante para você, você já imaginou ali que acredita que pode ser criativo e que não é tão difícil agora, né? Basta combinar as coisas. Então, você está imaginando que, tá, e agora? O que eu faço para as ideias surgirem? Isso é o que veremos aí no mito 4, o mito do acaso. Um abraço a todos, até lá.